Boa noite, que bom estarmos aqui para aprendermos juntos da palavra de Deus. Eu vou me movimentar porque tem gente aqui e tem gente aqui. E tem vocês aí ouvindo, quero crer. Esse estudo que nós vamos dar hoje, cujo tema é da cabeça aos pés. E eu pedi para as mulheres que estivessem usando um chapéu, para que nós pudéssemos lembrar, não era obrigatório, não se preocupe, mas para a gente lembrar desse momento que nós estamos aqui juntos, amém? E juntos. Eu queria que você pensasse comigo e veja se você concorda comigo. Quantos concordam que a vida é uma luta? Todos os dias nós temos que lutar por algo. E a Bíblia mesmo vai falar para nós sobre luta. Vários textos da Bíblia falam sobre luta, inimigo, conquista. Então, uma luta, uma batalha é uma realidade do ser humano. E existem batalhas que é do nosso dia a dia, física, mas existem batalhas espirituais. E as batalhas espirituais são bem difíceis. Mas aqueles que conhecem a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, como Salvador da sua alma, tem certeza que está do lado certo, daquele que nunca perdeu uma batalha. E esse que nunca perdeu uma batalha, porque ele já venceu a morte, o inferno, o inimigo, o arqui-inimigo que é o diabo. Ele é o nosso general. Ele que vai à frente das nossas batalhas. Então, as batalhas espirituais não são as piores batalhas que a gente atravessa. Porque nós temos certeza que o inimigo que a gente está lutando contra já é um inimigo vencido. A Bíblia nos garante isso. Que o inimigo, o diabo, já está vencido pelo sangue de Jesus. Então, aqueles que têm Jesus, que se submetem a Deus, vão passar por batalhas espirituais. Qualquer ser humano passa por batalhas espirituais. E alguns que não têm Jesus estão perdendo essa batalha para o inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, dos seres humanos, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele está atrás das nossas almas. Ele está indo atrás dos nossos filhos. Ele está indo atrás das nossas famílias, dos nossos casamentos. E aqueles que não querem entender isso, que existe uma batalha, existe um inimigo, e não estão do lado daquele que venceu todas as coisas e que nos garante a vitória, estão sendo destruídos por esse inimigo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. E primeiramente nós temos que nos submeter a Deus. Submeter à autoridade de Deus. E o inimigo vai fugir de nós. Mas não para sempre. Volta e meia você sente novamente uma batalha espiritual.
E sabe por que isso acontece? Porque Deus quer que você viva em domínio, em autoridade. E como você vai exercer autoridade se você não está dominando uma regra, dominando uma lei? E todo o poder nos foi dado, porque todo o poder foi dado ao céu, foi dado a Jesus Cristo, no céu e na terra. Então nós podemos sim dizer para os inimigos das nossas almas, para o diabo e os demônios, que eles estão debaixo dos nossos pés, porque nós servimos a um Deus que nos garante a vitória. Então a batalha espiritual não é a batalha pior. Existe uma batalha muito pior do que a espiritual. E essa batalha, querida, está aqui, na mente. Você está usando um chapéu? Então, ó, a tua batalha está aqui, ó, na mente. E a partir dessa parte, eu quero que você feche os teus olhos. Vamos orar a Deus pedindo que Deus nos ajude a vencer essa batalha da mente, a renovar a nossa mente e sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Você pode vencer, queridos, muitas batalhas. Você pode vencer a batalha de ganhar dinheiro nesse país e ser até uma pessoa rica. Mas se você não vencer a batalha da sua mente, você não será uma pessoa plena. A maior vitória que nós podemos ter, a maior conquista que nós podemos ter, é uma mente renovada. É uma mentalidade saudável. E é isso que eu vim nessa noite falar com vocês. É por isso que o tema dessa palavra é da cabeça aos pés. Porque se você tiver a voz da sua mente, um comando vindo de Deus, um comando saudável, os seus pés obedecerão. Por mais difícil que seja a situação. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos sangrando. E ela ouviu falar que Jesus passava e curava a todos. Então ela disse para ela mesma, a mente dela disse para ela mesma: se eu apenas tocar nele, tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela teve uma mente que pensou certo. A voz da interior dela falou: se eu fizer isso, vai dar certo. E aí o pé dela obedeceu e levou ela em direção a Jesus. E deu coragem dela fazer o que era certo. Mesmo que era ameaçador. Tocar num homem, estando ela imunda, porque naquela cultura, a mulher que sangrava estava imunda. Mas mesmo assim, ela pensou certo. E ela agiu conforme aquele pensamento correto. O filho pródigo saiu de casa, pegou a riqueza dele toda e foi embora. Deu tudo errado com aquele homem. Tudo errado. Perdeu tudo. Se lambuzou no pecado, se sujou no pecado. Mas ele pensou certo.
a mentalidade dele. Ele caiu em si, ele pensou certo. Ele disse, se eu voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não falou com ninguém isso, ele só pensou. Se eu voltar para a casa do meu pai e ser como um trabalhador, mesmo que seja como um empregado, eu vou estar melhor do que eu estou. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele foi. Ele ouviu a voz da sua mente e ele foi. O problema é que tem muita gente ouvindo muitas coisas nos seus pensamentos. Mas são pensamentos que não são saudáveis. São pensamentos que o inimigo está colocando na cabeça dessas pessoas. E por isso elas não estão vencendo as lutas. Então abaixa a sua cabeça agora, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que os seus pensamentos hoje sejam levados cativos. Para que você não perca nada, querido, o inimigo não roube nada. Toda distração nós derrubamos agora em nome de Jesus. Toda sonolência, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora que eu estou revestida do teu poder e da tua armadura. Eu declaro agora, Senhor, que tu me dás autoridade para falar dessa palavra, Senhor. E eu falarei essa palavra, Senhor, e essa palavra vai fazer o efeito e o propósito para o qual ela foi liberada. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos que estão ouvindo e a todos que ainda ouvirão essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós falamos que a batalha espiritual, nós não estamos em desvantagem. Pelo contrário, o nosso inimigo já é um inimigo derrotado. O grande problema mesmo é a batalha que a gente trava na mente. É essa batalha que pode estragar todo o nosso futuro. Quem já ouviu falar na história de um elefante? Quem já foi num circo? Quem já foi no circo? Você já foi no circo? E já viu um elefante? Eu nunca entendi, até que foi me explicado. Por que que um elefante daquele tamanho ficava preso numa cordinha de nada? Gente, o elefante teria a força de se puxar e ainda levar o circo todo praticamente. Mas você já reparou que o elefante daquele tamanho fica numa cordinha presa ali? Quietinho. Sabe por que que isso acontece? Porque quando ele é um baby elefante, eles colocam uma corda e prende eles com aquela corda. Durante a infância do elefante, ele vai tentar sair. Mas como a corda é grossa para a idade do elefante, ele acaba se machucando ou machucando a pata. E aí ele vai desistindo cada vez mais. Ele vai tentando e não dá certo. E aí ele vai crescendo. Você sabia que é a mesma corda que eles usam no elefante, é a mesma que ele usou quando era um bebê? Mas a mente do elefante, a mentalidade do elefante, começa a acreditar que já havia tentado várias vezes se soltar. E como ele não conseguiu, ele desiste. Ele não acredita que agora ele é grande e forte. Grande e forte. Ele se submete àquela corda em obediência e tem uma vida infeliz, presa. Assim são várias pessoas. Aquilo que é muito tempo prolongado na nossa vida,
vai se tornando uma fortaleza na nossa mente. Aquilo que a gente tenta muito e não consegue resolver nos traz tanta frustração, sim ou não? Tenta e não dá certo, não dá certo. Traz tanta frustração que acaba tornando uma fortaleza. Então, tudo que é prolongado na nossa vida se torna uma fortaleza. E atrás de toda fortaleza da nossa vida está uma mentira. Lembra do elefante? Ele acreditou que aquela corda prendia ele igual prendia na infância. Mas isso é verdade? Isso é verdade? Não, ele agora é grande, ele podia puxar. A mesma coisa, existem coisas na sua mente que ficaram muito tempo sendo alimentadas e se tornaram fortalezas. Porque você acreditou numa mentira. E atrás de toda mentira que você possa estar acreditando, existe um medo. Olha como é que o inimigo age na nossa mente. Olha como nós mesmos aceitamos as coisas na nossa mente. O elefante tinha medo de tentar de novo porque machucava. Ele acreditou na mentira e por causa do medo ele se acomodou. E atrás de cada medo que você tem na sua vida, existe um ídolo. Em algum momento, você acreditou mais em algo que te disseram, que fizeram contra você, do que no amor de Deus, do que no cuidado de Deus, do que na provisão de Deus, do que na suficiência, graça de Deus. E aí você continua vivendo preso, debaixo de fortalezas. E nessa noite, Deus escolheu você que está aqui, você que vai ouvir, para dizer, é tempo de mudar a sua mente. Antes de você ganhar outras batalhas, a espiritual, a do dia a dia, existe. E se preocupe, por favor, com essa batalha aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão pegando aí, né? Então, existe essa batalha, ela é muito difícil, mas Jesus, Deus, Ele é suficiente para saciar, querido, a sua necessidade. Pare de acreditar em mentiras. Pare de ter medo por causa dessas mentiras. Acredite no Senhor. Amém? E nós vamos ler uma palavra que está lá em Esther. Foi por causa desse texto que eu escolhi esse tema. Esther capítulo 5. E por isso que eu quis fazer essa alegoria de você ter um chapéu na sua cabeça. Vamos lá. Esther capítulo 5. Ao terceiro dia. Estão acompanhando você aí, ó? Esther capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia, Esther... Abriu? Esther 5, verso 1.
Esther 5, verso 1. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Antes de eu entrar nesse texto e te explicar por que eu escolhi esse texto dentro desse tema da cabeça aos pés, nós estávamos falando que você vencer a batalha da mente é a maior vitória que você possa ter. E a Bíblia diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí fala esse verso assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente está com todas essas lutas na nossa mente, nós não podemos nos conformar com o que estamos vivendo. Sabe essa história de Esther? Esther era uma rainha judia, mas ninguém sabia que ela era judia. Que na verdade ela foi escolhida para ser rainha depois de um concurso de beleza. Diante de todas aquelas jovens, o rei da Pérsia escolheu a rainha Esther. Mas aí se levantou um inimigo chamado Amã. E na sua vida, queridos, também tem se levantado inimigos, sim ou não? Tem se levantado inimigos querendo destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir sua história, destruir os seus sonhos, destruir seu ministério, destruir os seus planos. E a Esther também teve um inimigo que não só queria destruir a vida de Esther, mas todos os seus todo o seu povo, o povo judeu. E nesse dia aqui, que a gente leu, ela se veste como uma rainha, como ela era, antes de se apresentar ao rei. Mas naquela cultura, só podia chegar perto do rei se o rei mandasse chamar. Mas era uma situação urgente. Ela precisava falar com o rei. Porque em poucos dias depois daquele dia que ela falaria com o rei, já havia um decreto que era para matar todos os judeus. Então o tio dela, o primo dela, que cuidou dela, se vestiu de pano de saco porque ele estava totalmente desencorajado, pedindo a Deus misericórdia. E eles jejuam antes. Existem castas de demônios que é só com jejum e oração. Mas não é o sangue de Jesus, pastora, que liberta do diabo? Sim.
Mas o jejum nos traz sensibilidade para saber que tipo de inimigo nós estamos lutando. Eles jejuaram. Mas o jejum não mudou a situação. Continuou o decreto de matar com todos os judeus. Mas deu a Esther coragem de chegar diante do rei, mesmo não tendo sido convidada. Mas você acha que ela foi toda mal vestida, chorando? Por favor, me escuta. Não. Ela se vestiu com trajes reais. Podemos pensar que é para chamar a atenção do rei? Sim. E é isso que eu e você precisamos fazer, chamar a atenção do nosso rei dos reis. Mas às vezes estamos tão arrasados com o nosso problema, com a nossa frustração, com as fortalezas da nossa mente, porque lutamos e nada mudou, que aí nos vestimos de trapo. E eu quero que você hoje entenda que não é a vestimenta que você está vestindo, nem eu. Entenda a vestimenta como a sua mentalidade. Muitas pessoas se vestiram de trapos, de roupas velhas, de roupas sujas, por causa das situações que elas estão passando. E chegam diante de Deus com esses trajes, reclamando, frustrados, revoltados muitas vezes, cansados, pensando em chutar o balde. Mas Esther, ela se revestiu de trajes reais, porque ela era uma rainha. E você em Deus, queridos, é rei, sacerdote, santo, um povo adquirido, geração eleita. Nós temos que estar com os trajes que Deus nos deu, trajes de autoridade. Então, pastora, mas eu não sei, pastora, como é que eu vou vencer essas batalhas da mente? Não vista as roupas que o seu problema está mandando. Vocês já viram em época de eleição? Não sei no país de vocês. Aqui eu não vejo tanto como no Brasil é. Em época de eleição, nós ganhamos camisas com a cara do presidente que está querendo ganhar seu voto. E as pessoas saem com o rosto do candidato aqui na frente, porque elas estão representando aquele candidato político. Mas digamos que eu te dê uma camisa para você vestir, e ela é de um pano que não vai fazer bem para você, que você é alérgico. Ou é de um político que você não quer representar. Você pode ou não pode escolher se vai vestir ou não? Você pode sim dizer não, não vou vestir. Ou mesmo se você quiser ser educado, só não vestir. Não precisa dizer nada. Assim é os nossos problemas. O seu vício, se é que você tem um, quer que você se vista conforme o vício. A sua doença tem uma roupa para você, prontinha para você vestir. Os abusos que você já passou na vida, também tem um dress code para você, tem uma forma para você vestir. As tristezas que você passou na vida, também tem uma roupa para você vestir. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo,
Você vai vestir de traje real. Eu paguei um preço pela sua vida. Eu tenho para você dias melhores. Você não pode viver de cabeça baixa. Você não pode viver com trajes de trapo. Porque você é rei e rainha. Deus te deu autoridade. E Ele quer que você ande conforme o plano que Ele tem para você. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu passei. Eu me comporto assim, eu tenho essas atitudes por causa de tudo que eu passei. Isso não está na Bíblia. Que você tem que andar conforme o que você passou. Jesus passou tudo pior. E Ele sempre andou de cabeça erguida. Reis passaram problemas sérios. Pessoas nas escrituras. E eles falaram: tu és aquele que ergue a minha cabeça e me faz andar em triunfo. Nessa noite você não vai mais andar como um coitadinho, como um fracassado, como uma coitadinha. Então, pastora, como vencer a batalha na mente? Sabe um versículo que é muito conhecido? Diz assim, olha: porque Deus amou o mundo. Você está no mundo? Deus te amou. Que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te amou, querido, quando você não estava nem aí para Ele. E morreu por você. E agora que você está tentando acertar sua vida com Ele, agora que você está caminhando com Ele, muito mais Ele tem para fazer para você. Então, como vencer essa batalha na mente, pastora? Se encha a sua alma, enche o seu ser, enche os seus pensamentos com o seguinte: Jesus me ama. Jesus me ama. Eu sou amada de Deus. Tá tudo dando errado, mas eu sou amada de Deus. Ele tá cuidando de mim. E isso não vai durar para sempre. Deus vai mudar a minha vida. Por que você tem que pensar assim, queridos? Porque lembra que as fortalezas na nossa mente, atrás delas tem mentira que a gente acreditou. E atrás das mentiras tem o medo. O amor lança fora todo o medo. O perfeito amor, o verdadeiro amor. Você só vai ser livre desse medo se você acreditar no amor de Deus para com você. Segundo, como vencer? Enche a sua vida da verdade. Lembra que a fortaleza traz mentiras? Lembra que as fortalezas trazem mentiras para nós? Mas entenda, queridos, quando a gente já tem uma mentalidade formada, é difícil demais vencer o que a gente já acreditou a vida inteira. Mas existe um jeito. Parando de alimentar a sua mente. Você precisa alimentar a sua mente com a verdade. Você precisa dar à sua mente novos alimentos. É por isso que nessa noite você veio aqui. Você está trazendo novos alimentos para a sua vida. Por que muitas pessoas não estão de conformidade às Escrituras, mesmo sendo cristãs? Porque se alimentam de tudo. Tudo que está nas mídias sociais, nas reportagens.
mas não se alimentam com o verdadeiro, com a verdade, que é as Escrituras, que é o alimento de Deus. Então mude com que você tem alimentado a sua mente. Mude o que você ouve. Mude o que você vê. E aí você vai ver a sua mente sendo renovada. Terceiro, resista ao pensamento do medo. Você precisa resistir ao pensamento do medo e substituir por pensamentos de fé. O medo, queridos, ele surge de repente. Você não pensa assim, agora eu vou ter medo. Ah, eu vou ficar com medo do meu futuro agora. Ah, eu tô com medo de ficar solteiro. Vou pensar isso. Ou eu tô com medo de nunca mais arrumar um trabalho. Eu tô com medo de me morar na rua. Eu tô com medo de nunca mais ter um filho. Eu tô com medo de ficar doente. Vou ficar com medo agora disso. Não é assim que funciona. O medo simplesmente vem. Ele aparece como uma erva daninha. Do nada aparece. Mas ele cresce naturalmente. Vai crescendo. E a forma de você vencer o medo é crendo no amor de Deus e substituindo por fé. Já o pensamento de fé precisa ser nutrido por nós. Eu preciso escolher ter pensamento de fé. É dizer para mim mesma, Deus vai me dar um emprego. Eu creio que Deus vai me dar um emprego. Eu creio que a minha sorte vai mudar. Eu creio que Deus vai me dar um marido. Eu creio e declaro que Deus ainda vai me dar filhos. Deus vai me dar um casamento feliz. Eu creio. Eu nutro esses pensamentos. Eu substituo esses pensamentos de medo pelos de fé. Porque o medo, queridos, precisa ser resistido. Você não pode aceitar que o medo venha e você fala, não, vem cá, medo. Me assusta mesmo. Não, você tem que resistir e falar, não quero isso na minha vida. Amém? Então, a Esther jejuou, queridos. A Esther chegou diante do rei e se adornou. Existem pessoas que elas querem uma mudança. Elas oram. Elas repetem as orações que as pessoas mandam elas fazerem. Elas jejuam. Elas vêm para a igreja, vai para outra igreja, depois vai para outra igreja. E nada muda. Por quê? Porque elas se vestem com as roupas dos problemas. Ao invés de estarem com adornos de Deus, de Cristo. A Bíblia fala que nós temos que nos despir do velho homem e colocar a nova roupa de Jesus, a nova roupa de Cristo. Então, mesmo que você esteja passando por batalha espiritual, não se vista com tacos. Se vista em Cristo, da cabeça aos pés. Não se vista com retalhos. Não vista a roupa da sua dor. Não vista a roupa da sua decepção. Se revista de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Não é porque você recebeu essa roupa, de repente a doença chegou, de repente alguma coisa aconteceu. Não é porque você recebeu que você tem que botar dentro e vestir, amém? Porque nós não representamos a nossa dor, o nosso trauma, os nossos abusos. Nós não representamos isso. Nós estamos aqui para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos aqui para representar a Deus. Você não tem que se vestir conforme a sua
representando a sua falência, a sua falta de dinheiro, o seu divórcio. Se revista na sua mente, lembra? Esse vestir, estou falando da mentalidade. Se revista daquilo que você representa. Represente a Jesus, amém? Já estou quase terminando. Esther chegou diante do rei, vestida de rainha, cheia de problema, ameaçando ser morta. Ela, sua história, o seu povo, os seus sonhos. Mas ela se vestiu de rainha. Ela se vestiu de força. Ela se vestiu de Jesus, gente. Ela se vestiu de força. Ela se vestiu de paz. Mesmo sabendo, se morri, morri. Porque ela falou. Ela se vestiu de paz. E ela se vestiu de autoridade. Ela era uma rainha, ela se vestiu de autoridade. E nessa noite Deus vai estar dizendo para você, se vista de vestes de louvor, amém? Mesmo antes do problema ter sido resolvido. Porque é muito fácil a gente se vestir de vestes de louvor, de vestes de alegria, depois que já temos a vitória. Eu falo sempre para as solteiras. Mulheres alegres atraem os homens certos. Por quê? Um homem que vê uma mulher alegre, ele fala assim, ela já é alegre sem mim. Ela não vai ser um troublemaker para mim, ela não vai ser um problema para mim. Ela é uma pessoa feliz e realizada. E esse homem começa a se sentir atraído a essa mulher. Quando Deus quer unir uma pessoa. Agora, uma mulher com cara de bullying, uma mulher chata, uma mulher triste, vestida de trapo, né? Dos problemas, dos traumas, dos abusos. Vai espantar em vez de atrair. Então, queridos, querem que seus maridos continuem apaixonados por vocês, sejam alegres. Mas, pastor, como é que eu vou ser alegre? Eu estou passando fome. Não se vista com a roupa dos seus problemas. Você é uma rainha. Você é uma mulher de Deus. Antes do problema mudar, a minha roupa, a minha mentalidade tem que mudar. E aí Esther corajosamente entrou na presença do rei. Quando o rei a viu vestida de rainha, ele já não via ela há um tempão, que ela falou pro tio dela, pro primo dela, ele não tem me procurado, ele não me chama. Mas ela jejuou, ela botou a roupa certa, e até isso Deus fez. Ah, pastor, então naquele dia mudou tudo? Não. Eu fico pensando como é que algumas de nós entrariam naquele... Quando o rei falou, pode vir. Algumas iam ficar assim... Né? Já que o rei mandou, eu vim. Outras emotivas chegavam... Mas eu não sabe, querem matar. Não. Ela estava de paz, autoridade, força. E Deus deu uma sabedoria. Naquele momento, ela sentiu que não era a hora de falar. Talvez ficou com medo? Não sei. O problema é que ela estava buscando de Deus e andando conforme, mesmo que o problema não tivesse resolvido, mesmo que estava ainda com medo, ela tocou no cetro. E ela falou, olha, eu vou fazer um banquete, vocês podem vir para o banquete? Você, rei, e você, inimigo. Então, a renovação da mente não traz uma transformação imediata.
Porque toda transformação, queridos, elas são progressivas. Não é instantâneo. Ela precisa, é um processo. Então Esther chegou diante do rei sem colocar terror, não se fez de coitadinha, ela apenas fez o que tinha que ser feito, mas os ventos já mudaram. E o vento está mudando a vida de vocês aqui. Eu declaro isso em nome de Jesus. Recebe quem tiver fé. Os ventos vão soprar diferente. O seu barco vai para o caminho certo, queridos, em nome de Jesus. Ela então convida para o banquete e o rei aceita. Aquele marido que nem estava aí mais para ela, aceita ir ter o banquete com ela. E depois ela oferece outro banquete e ele aceita de novo estar com ela. Então, às vezes, você, mulher que está me ouvindo, o marido está distante, se vista de quem você é em Deus, da sua autoridade em Deus, da sua beleza que Deus nos dá. E naquela noite Deus dá um sonho ao rei, lembrando de que ele foi salvo. E o tio, o primo da Esther, Mordecai, que salvou o rei da morte. Você está vendo como é que os ventos mudaram? De repente tudo vai se encaixando. É assim que Deus faz. A mudança, quando vem da nossa mente, primeiramente, o resto vai mudando também. Que essa é a Bíblia fala que renovar nossa mente para que a gente experimente a boa, perfeita e boa vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, renova a mente primeiro. Aí você vai começar a sofrer uma transformação. E a vontade de Deus vai ser estabelecida. E para findar essa história com um final feliz, porque foi um final feliz, Esther, seu povo, foram salvos. A história secular diz que Mordecai, o primo de Esther, o que criou Esther, por 8 anos, foi o segundo depois do rei Assuero. Esse homem foi promovido a um cargo elevado de ministro, de primeiro-ministro, digamos assim. E é essa mudança que Deus quer que eu e você soframos em nossa vida, renovando a nossa mente, tirando esses trapos velhos, sujos, das roupas que fizeram que a gente vestisse por causa dos nossos traumas, por causa dos nossos medos, por causa do nosso passado. O passado tem uma roupa para você, queridos. Diga assim: sai roupa feia do passado. Eu vou me vestir com a roupa de que Deus me deu. Da cabeça aos pés. Eu sou do Senhor, amém? Amém. Um aplauso, Senhor. Nessa noite eu quero orar. Nós vamos desligar a live. Nós vamos... eu quero primeiramente orar por quem está nos assistindo e depois com imposição de mãos para aqueles que estão presentes aqui. Se você quer uma oração, está me ouvindo agora. Se existem fortalezas que te enganaram essa vida toda, se por causa dos abusos que você sofreu, da traição, do abandono, da injustiça, da fome, da escassez, da falência, se por causa de tudo isso que você passou e enfrentou na vida, você começou a acreditar em mentiras e começou a ter fortalezas na sua mente que te levaram ao vício, que te levaram à raiva descontrolada, que te levaram à depressão, que te levaram a se fechar no mundinho dentro de uma caixa,
que te levaram à pornografia, that led you to pornography, que te levaram a uma vida de usar as pessoas, to a life of using people, que te levaram a ser uma pessoa oportunista, falsa, opportunistic, fake person, que te levaram a ser uma pessoa invejosa, being envious, que te levaram a ser uma pessoa frustrada, person who's frustrated, que te levaram a ser uma pessoa person sexual, exageradamente, sexually exaggerated, sensual, que te levaram a ser uma pessoa que cobiça, to be a person that covets, que tem ganância. that has greed. Nessa noite o Espírito Santo te fez ouvir essa palavra Tonight, the Holy Spirit has made you hear this word para destruir fortalezas, sofisma na sua mente. and arguments in your mind. Toda mentira que você acreditou Every lie that you have lived, that you have believed, por causa do medo que você sentiu. O medo que você sentiu e o medo que você sente de passar tudo de novo, going through it all over again, que te levou a não acreditar mais em Deus, a não esperar mais nele wait on God anymore, e colocou outros ídolos na sua vida. and put other idols in your life. Nessa noite, no poder de Jesus, Power of Jesus, essas fortalezas vão cair. those fortresses, Nós vamos declarar que a sua mente está sendo renovada. that your mind is renewed. Você vai começar a ter desejos espirituais, desejo de ler e ser renovado pela palavra de Deus. Read and be renewed. Eu declaro agora, no poder do nome de Jesus, que a sua mente está sendo solta. Solta agora essas mentes. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta as mentes. Solta as mentiras. Solta os medos. Toda doença que faz as pessoas vestirem as roupas de doente. Sickness, Em nome de Jesus, sai agora. dress up like sickness. Roupas de depressão, mentalidade de engano, sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos para você uma mente saudável. Nós declaramos para você pensamentos bons, pensamentos de fé, pensamentos do alto, desejos espirituais no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.